você acha que o único problema de um colecionador de jogos retrôs é o preço dos itens, que tá tudo muito caro, sinto lhe dizer, mas você tá muito enganado, pois o preço é só a pontinha do iceberg. E nesse vídeo eu vou revelar para você os 5 perrengues que todo colecionador de retro games passa e ninguém te conta. Fala gamer, Floripa na área. Olha, meus amigos, quando a gente fala de colecionar jogos retrôs, retro games, a turma só fala na aquisição, de adquirir, de comprar e que tá tudo muito caro, como se esse fosse o único problema de um colecionador. Agora o que ninguém comenta são os perrengues que a gente passa, as dificuldades, os desafios que a gente tem para manter a coleção. Pois você, além de comprar, vai ter que cuidar. E tem algumas coisas que, olha, dão muita dor de cabeça quando você quer colecionar retro games. A começar, o primeiro perrengue é a questão da limpeza. Você vai ter que ficar fazendo limpeza nos seus consoles, nos seus jogos, de tempos em tempos. Vai depender muito de como você guarda, de como você armazena, se fica dentro da caixa, se fica numa cristaleira, numa estante com tampa de vidro, ou se ficam que nem os meus ali, ó. Tá tudo exposto, então acaba que a manutenção, a limpeza que eu tenho que fazer é mais frequente. De tempos em tempos, pelo menos uma vez por semana eu vou ali, passo um espanador, tiro o pó superficial. Só que não é só isso. Não é só, tirou o pozinho, tá tudo certo. Não. A limpeza, muitas vezes, ela tem que ser um pouco mais profunda. E de tempos em tempos, você vai ter que pegar um console desses aqui, ó, vai ter que botar numa bancada, numa mesa, onde for, e vai ter que abrir, desmontar e limpar ele por dentro, principalmente esses consoles mais novos que tem ventoinha, que precisam de circulação de ar para não aquecer, não derreter e não ter problema. Tem a questão da limpeza, você vai ter trabalho, imagina você com 40, 50 consoles que nem eu tenho aqui e ter que abrir um por um para limpar, passar um álcool isopropílico, verificar visualmente se não tem nada com algum problema, se não tem nenhum capacitor ali já estufando, se não tem nenhum sinal de corrosão. Você tem que fazer isso de tempos em tempos. Então esse é o primeiro perrengue, limpeza, e dá trabalho. O segundo problema que todo colecionador cedo ou tarde vai ter ao manter a sua coleção é espaço, que é inclusive o problema que eu tô tendo hoje aqui. Eu tô sem espaço, a minha estante tá cheia por conta dos joguinhos de Nintendo que eu tô colecionando. E aí, quando eu comprei isso aqui, eu tinha uma quantidade muito menor de itens, tanto que ela era cheia de itens de decoração. E com o passar do tempo, a coleção de Nintendinho tá crescendo e eu vou tirando as coisas, vou jogando para um lado, já tô com PS3, PS4, PS1, PS2 socado, Xbox misturado, ou seja, tá faltando espaço. E aí como é que você faz? Eu tô pretendendo agora comprar uma cristaleira, ver se eu consigo encaixar uma cristaleira de coluna aqui, e aí colocar todos os meus jogos, mais algum acessório de Nintendinho, olha só, aqui tudo empilhado, ó. Meu Power Pad, minha Power Glove, o tapete do Nintendinho também, a caixa do Rob, aqui a minha televisão, aqui a minha bancada também, espaço. Esse é um problema que cedo ou tarde você vai ter ao colecionar retro games. A não ser que você seja muito comedido, queira ter apenas poucos itens, o que acaba sendo muito difícil, pois, como eu gosto de brincar com alguns, colecionar retro games é igual um buraco sem fundo, cara, só vai. Você compra um, compra outro, e quando você vê tá com um bocado de coisa em casa. A minha ideia era ter apenas alguns consoles que eu tive na infância. Eu comecei assim, não, vou comprar o Atari que eu tive. Pô, mas eu tive um Mega Drive também, vou comprar o Mega Drive. Poxa, mas eu sempre quis ter um Master System, que as propagandas da Tectoy na época eram fantásticas. E aí, acabei comprando um Master System. Poxa, o Phantom System, que eu tenho uma história bacana com o Phantom System, já contei aqui no canal, até se você não viu, talvez você não seja inscrito. Então já confere e vê se você está inscrito no canal. Se não tiver, já clica aqui embaixo em inscrever-se. Do lado ativa o sininho, daí sempre que eu posto a novidade o YouTube te avisa. Compartilha esse vídeo aí pra galera ver os perrengues que os colecionadores passam. E já comento aqui se você já passou por algum desses perrengues também. E deixa aquele like, porque esse vídeo merece o seu like para ajudar. Então espaço é o segundo perrengue que todo colecionador vai passar. E o terceiro perrengue que um colecionador passa é: não basta só comprar, só ter, você tem que fazer funcionar para manter a saúde, a vida útil dos consoles dos seus videogames. Pois o equipamento eletrônico, vários equipamentos eletrônicos, eles precisam ser energizados de tempos em tempos para manter o bom funcionamento, porque tem componentes ali que se você começa a não ligar ou ficar muito tempo sem ligar, eles começam a ter problema, começam a secar, começam a estufar, e aí, meus amigos, vai tudo pro espaço. E quando você não cuida, acaba que depois você chora na hora da manutenção. Então, de tempos em tempos, você tem que estar ligando os seus consoles. E aí pensa, cara, você tem uma coleção que nem essa minha aqui, ou isso aqui, ó. Imagina pegar console por console desse aqui,
e tá ligando um por um, deixar um tempinho ligado para garantir o seu bom funcionamento. E o recomendado, segundo algumas pesquisas que eu fiz, é de que a cada 1 a 2 meses você ligue os seus consoles e mantenha eles funcionando de 15 a 20 minutos. E uma dica, se possível, use um bom filtro de linha quando for conectar esse negócio na tomada, por conta de pico de energia, oscilação, ajuda a proteger, manter a vida útil do seu equipamento. E o quarto perrengue que cedo ou tarde você vai passar é a questão dos problemas de funcionamento ou itens que param de funcionar. Que nesse jogo aqui, olha só, label bonitona, você nunca ia dizer que essa placa bonitona ia estar cariada desse jeito, ó. E aí, como é que isso aconteceu? Não faço ideia. Mas ó, o jogo bonito, a placa na frente bonita e atrás toda cariada. Vai acontecer com você, como vai acontecer com um console. Às vezes você tem um videogame lá que você até liga e um belo dia você vai lá, vai ligar o videogame e ele não funciona. E aí você fica, e agora? O que eu faço? Se você ainda é um hobbyista que gosta de mexer, que nem eu sou metido curioso, desmonto, limpo, já tenho aqui um monte de coisa, tenho álcool isopropílico, tenho ferramenta, tento aprender. Internet hoje em dia é uma ferramenta fantástica, ajuda muito a gente a aprender, a se aprofundar, a tentar entender como essas coisas funcionam. Tem muito vídeo com dica de reparo, de manutenção, mas vai acontecer de você pegar alguma coisa que inclusive você não vai conseguir resolver e você vai precisar de ajuda, vai precisar de um técnico. E aí, meus amigos, é outro perrengue, é outra dor de cabeça que a gente acaba passando. Porque quando é algo simples, você às vezes consegue resolver assistindo um vídeo, trocando um capacitor que, é só 2 pontinhos de solda aqui você resolve. Às vezes você vai precisar de alguém especializado. Como eu peguei aquele PS3 lá embaixo, ó, deixa eu ver se eu dou um zoom aqui, ó. Aquele ali eu ganhei do meu tio. Pensa num negócio podre, porque parou de funcionar, o que ele fez? Jogou na garagem da casa, só que a garagem dele é aquelas garagens de telha brasilite e ele mora na praia. O console ficou com uma crosta desse tamanho de poeira e ainda oxidado por dentro. Graças a Deus nenhuma placa oxidou, mas o PlayStation 3 ele tem umas placas para ajudar a dissipar o calor que enferrujou tudo, mas pensa na dor de cabeça recuperar aquilo tudo. E chegou num ponto, com a ajuda de vídeos, eu descobri o problema, que tinha um curto-circuito numa parte ali do PS3 que eu não sabia resolver. Entre eu detonar isso aqui, é mais jogo eu mandar para alguém fazer. E aí a gente entra no quinto perrengue. Mão de obra. Cada dia que passa está mais escassa, mais difícil você encontrar mão de obra especializada que saiba mexer em videogames. E o pior é aqueles que dizem que sabem o que estão fazendo e não sabem. Aí acabam estragando ainda mais o seu videogame. E esse acaba sendo o nosso quinto perrengue. Pois além das coisas darem problemas, você ainda tem a dificuldade, o desafio de encontrar mão de obra para consertar esses videogames. E muitas vezes você não vai ter, às vezes, na sua cidade, você vai ter que mandar para fora, aí olha toda a função. Pô, meu videogame parou de funcionar, ninguém na minha cidade conserta. Ah, mas tem um cara em São Paulo, tem um cara no Rio, tem um cara no seu... Legal! Aí você vai ter que pegar o seu console, embalar bem ele, mandar para essa pessoa, rezar para o correio não danificar e não extraviar. Ela vai consertar e vai mandar de volta. Às vezes o custo de ir, consertar e vir, você compra outro. E aí você perde o dinheiro do item que você investiu porque ele parou de funcionar e o custo de manutenção, mão de obra, é mais caro do que comprar outro videogame. E aí a gente entra no perrengue bônus, porque você achou que era só 5 perrengues? Não, a gente ainda tem o perrengue bônus, o risco do dinheiro que você investiu derreter num item que parou de funcionar, que nem essa fita aqui, ó. Não sei se ela vai voltar a funcionar, não sei se o problema dela vai ser só esse careado aqui, mas pode acontecer de repente ela parar de funcionar. E aí o dinheiro que eu investi, que eu gastei na fita, foi para o espaço, porque este belo item de colecionador se torna um peso de papel na hora que ela para de funcionar. E o mesmo pode acontecer com consoles. Eu mesmo tenho um Game Boy ali que eu achei que eu até tinha perdido. Acabou que eu deixei ele um tempo sem ligar, um belo dia que eu fui ligar ele não ligou. Abri, olhei, limpei, passei álcool isopropílico, testei, não ligou. E aí o que eu fiz? Esqueci ele na verdade, com as pilhas dentro, ligado em cima da minha mesa. Acho que passou a coisa de umas 2 horas. O console voltou a funcionar. Algum capacitor que já está dando sinal de cansaço provavelmente e vai precisar ser trocado. Então acontece, e vai acontecer. E vai haver situações que às vezes a manutenção não compensa ou que o item não tem mais conserto. E aí o dinheiro que você pagou, que você investiu, imagina, você monta uma coleção, você paga, sei lá, eu já vi gente pagando 5, 10, 30 mil reais num console.
aí você compra um console de 30 mil reais e dali, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2, ele para de funcionar. Não funciona mais. E aí o seu dinheiro investido naquele negócio virou fumaça. Então esses são alguns dos perrengues. Provavelmente devem ter outros, até te convido a comentar aqui se existem outros perrengues, você já passou por outras situações colecionando retro games que eu não citei no vídeo. Então comenta aqui, gostaria muito que você ajudasse a enriquecer esse vídeo, mas é importante você ter em mente que colecionar retro games não é só ter dinheiro para investir. Você tem que cuidar, você tem que manter, rezar para nada quebrar e quando quebrar, torcer para conseguir arrumar ou ter alguém para arrumar perto de você. O que você acha disso tudo? Concorda comigo ou não concorda? Sou maluco ou tenho razão? Deixa nos comentários, quero saber muito a sua opinião.